Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Eu estava aqui preparando um conteúdo para vocês, né, e se tratava de fake news. E por que eu vou insistir nisso? Porque sempre tem uma notícia nova, sempre tem um novo movimento por trás de ações para combater o fake news. Seja por parte das grandes empresas de comunicação, seja por parte do governo, sempre tem uma manobra a mais aí. E eu estava aqui pensando, falei, eu vou falar para vocês de fake news, mas aí eu comecei a juntar várias coisas, né, que eu já falei sobre, eu já pensei a respeito desse assunto, e eu vou ver se eu consigo passar para vocês de uma vez só, que é para vocês entenderem, sozinhos, quando vocês toparem com esse tipo de notícia, ou com as próprias fake news, o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer daqui para frente. Se liga na minha visão aqui, ó. Quem acompanha meu canal sabe que eu já apontei diversas vezes, né, o poder de manipulação que essa mídia mercenária exerce sobre esse bando de pato zumbi. Então, cara, ela realmente é utilizada para influenciar a opinião pública, sim, e funciona efetivamente. O povo passa a pensar de acordo com os interesses de quem transmite as notícias. E nesse momento ocorre uma onda mundial, mais especificamente uma preocupação mundial em combater as chamadas fake news, que é a divulgação de notícia falsa feita em massa para manipular a opinião pública. Principalmente quando eles perceberam que esse tipo de atitude, esse tipo de ação, pode influenciar a percepção das pessoas e acaba interferindo, nos programas deles, daqueles que comandam o mundo. Eles têm lá os seus jogos, têm lá suas manobras políticas, suas manobras governamentais. Isso depende muito de uma passividade do povo. E se de repente o povo é conduzido a pensar de maneira diferente daquilo que eles querem, isso atrapalha o jogo deles. E nas eleições, dessa falsa democracia que a gente vive, eles perceberam que fake news tem sim um poder muito grande de alterar o resultado final. Você viu que foi usado recentemente nos Estados Unidos, vem sendo largamente usado nas eleições da Europa, e com certeza será usado aqui no Brasil. E eles não podem perder simplesmente o controle, de um dos fatores principais do seu poder, que é as eleições da falsa democracia que a gente vive. Se de repente é eleito um candidato que não está de acordo com os planos deles, isso aí pode atrapalhar as ideias. Então vamos controlar de novo essa questão aí. A ideia principal é controlar o povo. Aquilo que o povo pensa, aquilo que o povo vê, aquilo que o povo conclui, acha. A ideia é isso. E se você não tinha percebido, esses são os verdadeiros preocupados mundiais com essa questão do combate à fake news. Quem está perdendo o controle do jogo. Eles têm algumas estratégias para influenciar a opinião pública que usa muito da internet. Então eles não podem simplesmente radicalizar e suspender a internet, censurar. Ela é muito útil para controlar a massa, para controlar o gado. Tem todo aquele processo de estimular as pessoas a consumirem os produtos, e essa pessoa precisa trabalhar para eles, para consumir os produtos deles, para dar lucro para eles, para sustentar o sistema deles. Mesmo que você ache que tem a liberdade de vida, a liberdade de escolha, você não tem. Você é controlado em tudo por eles. E a ferramenta de internet é muito útil para isso, para ter acesso à cabeça do gado. Então não pode simplesmente censurar a internet, barrar tudo da internet. Cancelar novamente. Vamos voltar atrás da internet, chega disso aí, desativa. Não pode. Muito porque um movimento brusco como esse pode influenciar a percepção das pessoas sobre o que realmente vai acontecer no mundo. As pessoas podem começar a perceber que tem um vilão maior. Podem perceber que tem alguém interessado em controlar aquilo que elas percebem, aquilo que elas sabem. Então elas podem ter algumas reações descontroladas. E não é o momento para isso. Quem está por trás de nova ordem mundial, implantação de um governo único, controle radical das massas, sabe que uma revolta popular em busca de informação alternativa não é o momento ideal, porque o povo indo às ruas foge aos planos deles. Futuramente eles estarão posicionados estrategicamente para conter revoltas populares, mas não é agora. Isso vem depois de outras etapas, redução populacional,
controle mundial único, né, a questão da nova ordem mundial como um todo. É só lá na frente que eles vão começar a reprimir as massas, militarmente falando, né, com força, com repressão poderosa. Né, seria os campos de concentração, seria a FEMA, seria a lei marcial. Né, isso aí é no futuro. Né, e, pô, vamos mexer na internet agora, o povo vai se ligar, né? Então melhor não. Deixa o povo fingir, né, que está tendo acesso à verdade. O que a gente precisa fazer, e eu estou falando na visão dos controladores do mundo, né, é reassumir o controle da verdade. Então você entendeu que não dá para barrar a internet do nada. Então as grandes empresas que antes, né, acabavam patrocinando, né, empresas como Facebook, como Google, como YouTube, né, onde elas divulgavam, né, os seus conteúdos, né, as suas propagandas para vender os seus produtos, e financiavam, né, a questão dessas plataformas de comunicação. Essas grandes empresas passaram a retirar o seu investimento nessas plataformas. A justificativa é de que eles não querem vincular os seus produtos a notícias falsas, contrárias aos interesses deles, né, para não queimar a sua marca. Na verdade, a ideia por trás dos caras é de que quem controla essas grandes marcas, essas grandes empresas, né, quer enfraquecer essas plataformas de divulgação de notícia, como Facebook, Google e YouTube, porque se você atacar financeiramente os caras, você força com que eles colaborem a partir de então com a ideia e o projeto deles de controle da verdade mundial. Outra parte da estratégia é você usar os grandes veículos tradicionais de comunicação, como revistas, como jornais, como televisão. Você vai usar esses veículos que estão sob o controle deles totalmente, né? Você vai usar eles para atacar o conteúdo alternativo de informação que tem na internet. Ou seja, você vai desmoralizar, desacreditar tudo aquilo que não foi, né, veiculado pela mídia tradicional, vai ser considerado a partir de então como fake news. Vai sofrer com censura, vai sofrer com boicote, vai sofrer com um ataque de desmoralização, né, vai ter uma grande ameaça de punição. Tudo isso para impedir que você venha à internet e publique ou divulgue aquilo que você pensa, aquilo que você enxergou, aquilo que você acha sobre o assunto. Por exemplo, aqui no YouTube, né, no meu trabalho aqui de divulgar a verdade para vocês, acabo muito, invariavelmente, usando como exemplo, né, aquelas pessoas que trabalham em favor do sistema, né, divulgando as mentiras, as fake news. Ainda que possam parecer até verdades, uma opinião pessoal, coisa do tipo, né, ele está trabalhando em torno de um sistema. Ele está agindo de acordo com o que quem controla tudo quer. Então eu acabo divulgando essas pessoas, acabo colocando imagens, acabo contrariando, né, muitas das opiniões delas. E o que vai acontecer comigo, por exemplo? Né? Além de eu sofrer todo esse processo de censura, de boicote, né, de perda de alcance, né, eu também vou passar a ser ameaçado financeiramente por eles. Ou seja, ou eles vão tentar me comprar com grana para eu calar a boca e mudar as minhas opiniões e passar a incluir vocês dentro do mundinho deles com as minhas supostas novas visões a partir de então, ou então eles vão pegar grandes canais, esses que eu ataco, que eu acabo, né, denunciando por aí, e vão fazer com que esses canais de comunicação alternativa, esses grandes manipuladores hipócritas, imbecis, vendidos do sistema, passem a me ameaçar com processos. Ainda que eu saiba que eu estou certo, ainda que eu saiba que a minha verdade é a real, um processo controlado por eles, por quem tem dinheiro para pagar advogado, vai me calar sim, vai forçar com que eu fique quieto. Essa é parte do processo, esse é o esquema deles. Os próprios governos aí já estão se mobilizando, né, com alguns movimentos jurídicos, políticos, para combater essa questão das fake news. Você entendeu que as fake news podem ser um perigo para o processo eleitoral. Então é um perigo real para os políticos. Então eles precisam assumir de novo, né, essa questão do controle da verdade, do controle da divulgação das notícias. Não pode deixar com que outras pessoas divulguem verdades que acabam atingindo o esquema deles, acabam denunciando, revelando a verdade sobre eles. Então você percebe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, já tem lá uma regulação dos provedores de internet. Isso vai afetar diretamente a divulgação de conteúdo. Principalmente quando eles começarem a regular tudo aquilo que foi publicado em plataformas públicas como Facebook, Google e YouTube, porque a ideia é controlar a divulgação dos conteúdos para passar só aquilo que eles consideram como verdade. Eles vão chamar isso de um combate a uma ameaça virtual, um combate a notícias falsas. Na verdade, né, o que eles vão combater são verdades que fujam ao controle deles, que venham a denunciá-los, por exemplo.
Então os Estados Unidos já estão fazendo a sua parte contra a questão de regular a internet, a Europa também segue o mesmo caminho, e o próprio Brasil também não fica atrás. A classe política ela é muito suja aqui no Brasil, então ela tem muito material para ser divulgado, né, que possa prejudicá-los. E o que eles querem fazer? Né? Aqui, quando a gente tinha a questão da ditadura no Brasil, né, o regime militar, ele era muito rigoroso com a divulgação de opinião, com a livre expressão das pessoas. Quando a gente colocou lá a questão do fim, né, supostamente do regime militar, né, e a promulgação da democracia no Brasil, e teve lá a nossa Constituição formulada, na Constituição previa uma coisa chamada Conselho de Comunicação Social. Seria um órgão independente do governo que serviria para preservar os seus direitos de livre expressão, né, de livre comunicação, de falar o que pensa. A ideia era essa, a ideia original do Conselho de Comunicação Social era essa. Né? Ou seja, ele deve ser independente do governo também, porque isso garantiria com que ele fiscalizasse os atos do governo que ameaçassem a livre expressão. Recentemente o Temer reativou, ou melhor, ativou esse Conselho de Comunicação Social, né? E a gente ficou sabendo quem é que participa dele. São 13 membros que são escolhidos por questões políticas. O nosso Congresso escolheu membros representantes da sociedade civil para compor esse conselho que vai avaliar a questão da comunicação no Brasil. Cara, se tem influência do governo, logicamente que não tem participação popular como deveria. Não é um conselho civil como originalmente foi pensado. É um conselho totalmente veiculado à questão do Congresso. É um conselho submisso a quem indicou os caras lá. E qual foi o primeiro projeto desse Conselho de Comunicação Social? Combater a fake news. Sim, até um senador lá, que sem querer divulgar o seu próprio nome, né, colocou um dos vários projetos que existem para combater a fake news. Ou seja, quando uma notícia considerada por alguns falsa for divulgada na internet, ela deveria ser retirada do ar imediatamente, né, e a pessoa que for identificada como fonte daquela notícia seria punida. É uma ameaça contra a livre expressão. Porque tudo aquilo que é verdade, mas que pode prejudicá-los, seria considerado a partir de então como fake news. E qualquer um, né, inclusive uma denúncia anônima, poderia chamar aquela questão daquela verdade divulgada de fake news. E ela seria retirada do ar e a pessoa que divulgou seria processada. Entendeu? Pois é, o nosso Conselho de Comunicação Social, que deveria preservar o nosso direito de livre expressão e automaticamente de livre informação, é o conselho responsável por censurar a questão da livre expressão no Brasil. Eles vão regulamentar a censura no Brasil. Grandes jogadores que têm interesse no controle mundial, né, como Rupert Murdoch ou George Soros, têm se manifestado publicamente contra essa questão da liberdade de internet. Se você não sabe quem é Rupert Murdoch ou George Soros, você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida sobre Illuminatis, talvez o Foro de São Paulo, talvez sobre as 13 famílias, talvez sobre as grandes corporações que controlam todo o mercado econômico, talvez sobre o governo oculto, o governo das sombras. Esses caras são esses nomes. E esse George Soros, esse Rupert Murdoch, tem se manifestado contra a liberdade na internet, porque na visão deles, empresas como Google e Facebook e até o YouTube controlam o monopólio da verdade. Então eles são um perigo para a sociedade, porque essas grandes empresas são particulares, são privadas, mas tem ampla divulgação pública. Então eles podem, se tiver com algum tipo de interesse por trás, usar o seu conteúdo de maneira tendenciosa para controlar as massas. Realmente é uma ameaça à opinião pública, quando todo mundo que divulga a notícia começa a pensar de uma determinada forma, e trabalha de maneira mercenária, a trabalho, a serviço de alguém. Eu até entendo essa questão deles aí, e eu até reconheço que existe sim uma necessidade de você regular aquilo que é divulgado nas internets, porque, cara, a fake news, ela acaba atrapalhando as pessoas. Aquelas pessoas que têm a mente mais fraca, aqueles patos zumbis, eles acabam sendo conduzidos, induzidos a pensar coisas absurdas. E, consequentemente, eles têm reações e ações impensadas, totalmente fora do padrão, que uma pessoa comum que pensasse sozinha, não ia fazer jamais. Mas esses controlados aí têm essas reações porque alguém mandou com que eles pensassem daquela forma. Então tem que regular a internet? Eu até acho que tem que ter alguns limites. Só que quando você percebe que a internet, liberada como está aí,
tem divulgação em massa de conteúdo falso, mas também tem divulgação em massa de conteúdo verdadeiro. Cabe a você, com a sua liberdade de interesse, procurar o que é falso e o que é verdadeiro. E conflitando com essa ideia aí também, tem a questão do livre mercado. Você vai, vamos deixar o livre mercado regular a internet. Aí você vai perceber que quem tem dinheiro, e tem muitos caras com muito dinheiro por aí, eles vão usar essa pressão econômica para controlar todo o sistema. Ou seja, eles vão ter de novo controle da internet, controle da verdade divulgada pela internet. A ideia básica aqui que você tem que entender é que tem uma briga para ter o monopólio, ou reassumir esse monopólio, do controle da verdade divulgada, não da verdade verdadeira. Entendeu agora? Então o George Soros tem até se manifestado publicamente, esses caras não ficam só contidos em palavras, eles partem para a ação. O George Soros se manifestou ao contrário, a essa questão do Google e do Facebook terem um monopólio da verdade. Para eles isso não é bom. O que você tem que pensar é que os caras estão preocupados com quem vai ficar no controle da verdade. Sempre esteve na mão deles e agora está ameaçado. Então como que eles vão fazer? Não podendo censurar a internet, tendo dificuldades para controlar o conteúdo publicado, eles estão criando empresas, e elas já existem, de verificação de fake news. Essas empresas são controladas pelo sistema. Sistema, quando eu digo, é a elite mundial oculta. Gente de clubes onde participam George Soros e Rupert Murdoch. Eles controlam empresas que vão tomar o direito de controlar a verdade. Funciona assim, seriam aquelas fast-checking, que eles chamam. Essas empresas iriam verificar o conteúdo divulgado pela internet e decidir por eles, na avaliação deles, através de investigação séria ou não, o que é verdade e o que não é. Aquilo que não for verdade seria descartado e punido de acordo com as diretrizes deles. E aquilo que fosse considerado verdade por eles poderia seguir sendo publicado, veiculado por aí. O que ocorre é o seguinte: essas empresas de verificação de conteúdo, a princípio, vão começar com um serviço bom, um serviço até coerente, para atrair a credibilidade do povo e a aceitação. Futuramente, quando eles estiverem bem implantados, bem posicionados, e forem os únicos autorizados a controlar a verdade na internet, essas empresas controladas por esse governo oculto, com o monopólio desse poder, simplesmente vão passar a controlar a internet indiretamente. Entendeu? A jogada é sempre uma acima de nós, cara. É como se fosse um grande jogo de xadrez. E quem está do outro lado lá, está pensando 3, 4 jogadas a mais na nossa frente. Então a gente tem que ter ideia do que está acontecendo para entender quais são os movimentos deles. Tudo faz parte de um grande jogo. A ideia é controlar a verdade que você fica sabendo. Entendeu? E se você não percebeu, esse atual momento no Brasil, mas que tem acontecido no mundo inteiro ultimamente, a utilização de notícias falsas com a intenção de prejudicar outras pessoas, atacar, ameaçar seus inimigos ideológicos ou grupos ou qualquer outro tipo de cidadão, isso vem sendo incentivado por essa suposta liberdade de expressão com a ideia de ser usado contra você no futuro. Ou seja, o governo ou o sistema vai falar para você assim: demos liberdade de expressão para você divulgar e publicar tudo aquilo que você pensa e vocês fizeram merda, prejudicaram a sociedade. Assim sendo, vamos tentar controlar essa ameaça, suspender os seus direitos de livre expressão. Você não tinha percebido isso? Eu percebi, cara. Aqui é o cidadão X. Pode ter certeza que eu percebi.